4h04, 4h04, segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Vamos juntos até às 5 horas com as notícias quentes da tarde e já anunciando hoje, já vou conversar com um dos candidatos que vão estar no segundo turno das eleições de Fortaleza. Evandro Leitão já confirmou que vai conversar comigo hoje. Já bati um papo também com o André Fernandes e sua assessoria, já combinando para amanhã. Claro, as eleições de ontem tem muito que a gente falar a partir de agora. Aqui no Pan News em Revista, eu sou o Thiago Lima, tenho o prazer e a honra de diariamente dividir com todos vocês esse espaço aqui na nossa Jovem Pan News Fortaleza, com o Jameson Páscoa na operação de áudio, Mariane Nepomuceno no YouTube e o nosso Pedro Corrêa com as informações do futebol. A gente já começa esse jornal sem perda de tempo, trazendo uma rodada de destaques. 7 pessoas foram baleadas em uma troca de tiros na noite desse domingo no município de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana. O caso foi registrado às 11h30 da noite na Praça Prejubaca, no centro da cidade. As vítimas foram socorridas a um hospital na região. Na unidade, 2 homens de 29 e 26 anos não resistiram aos ferimentos e morreram. Ainda entre os feridos estão 2 mulheres, ambas de 27 anos, além de um homem de 29 anos de idade. Uma colisão entre 2 carros deixou 3 pessoas mortas e 4 feridas na noite desse domingo. O acidente aconteceu na BR-222, no sítio Rancho Alegre, no município de Solonópolis, a 278 quilômetros de Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 vítimas ficaram carbonizadas, sendo um idoso de 95 anos, um homem de 61 anos também. A outra vítima tinha 72 anos. Capitão Wagner do União Brasil apareceu pela primeira vez após ter ficado em 4º lugar na eleição para prefeito de Fortaleza por meio de um story no Instagram na manhã de hoje. Capitão Wagner disse estar de coração leve e tranquilo. Segundo ele, já havia se preparado para qualquer resultado. Esta foi a 3ª tentativa consecutiva para prefeito de Fortaleza. Nas outras 2, Wagner havia avançado ao segundo turno, sendo derrotado, mas desta vez terminou em 4º lugar, com 11% dos votos. Jovem Pan News. Trânsito. Vamos lá então girar pelo trânsito de Fortaleza nesta segunda-feira, dia 7. É um after, né? Um pós-eleições com muita gente, para quem pôde, né? Especialmente a turma que estava ligada às campanhas. Esse pessoal tá tentando descansar hoje, exceto os 2 vitoriosos do primeiro turno, André Fernandes e Evandro Leitão, e sua equipe e suas equipes certamente não estão descansando hoje. Mas aí o trânsito como é que tá? Vamos passar aqui pela Avenida do Aeroporto, a Senador Carlos Gereissati. Trânsito bom, quem vai para o Montese. Quando chega no Montese é que fica um pouco mais difícil, naquelas ruas lá Gomes de Matos, Alberto Magno, Barão do Sobral, 15 de novembro. O WhatsApp para você participar sempre é o nosso 981113787. 4h07. A gente abre esse jornal falando o seguinte, que um acidente envolvendo uma carreta e um carro resultou na morte do motorista do veículo de passeio e na interdição de um trecho da BR-116 na altura de Chorozinho. Na manhã de hoje, o impacto fez a carreta tombar, bloqueando as 2 faixas da rodovia, enquanto o motorista do carro morreu no local. O repórter Natan Gomes tem mais detalhes. Boa tarde, Natan. Olá, Tiago, boa tarde. A rodovia BR-116, no trecho onde compreende o município de Chorozinho, na região metropolitana de Fortaleza. O acidente envolveu um caminhão bitrem e um carro de passeio. A situação foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal por volta de 5h30 da manhã de hoje. O caminhão seguia no sentido interior capital e já o veículo menor estava no sentido contrário. Segundo o motorista do caminhão, o homem que conduzia o carro de passeio teria dormido ao volante, saiu da pista e foi nesse momento que houve a colisão frontal.
No momento do impacto, o caminhão tombou e ficou bloqueando a rodovia BR-116 em ambos os sentidos. A pessoa que conduzia o carro de passeio não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. Segundo os moradores, o homem que morreu seria da cidade de Chorozinho e havia ido deixar os filhos no trabalho. Quando estava retornando para casa, se envolveu na situação. Já o caminhão teria saído de São Paulo na última quinta-feira e estava carregado com gramas sintéticas. O destino da carga seria a cidade de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. O condutor do caminhão sofreu uma forte lesão no braço, foi atendido por uma equipe do SAMU e em seguida voltou para o local do acidente. Ainda na manhã de hoje, no local da ocorrência, esteve uma equipe da perícia forense que fez toda a análise no local da ocorrência e nos próximos 30 dias irá ser emitido um laudo que apontará todas as causas acerca desse acidente grave que aconteceu na rodovia BR-116. Eu volto com você. Obrigado, Natan, pelas informações. 4h10. Hoje é um dia após, é o after. Estamos na linha com o professor Valdejares Oliveira, historiador, pesquisador da política cearense. Professor, que eleição foi essa, Brasil afora? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Thiago. Tudo bem, meu querido? Tudo, prazer falar com você mais uma vez. Pois então, professor, foi uma eleição bem movimentada, né? Ninguém pode dizer que vai morrer de tédio, né? Muitas coisas interessantes, o resultado de São Paulo realmente surpreendente. Talvez tenha sido, percentualmente falando, o resultado mais apertado da história da eleição brasileira. Pois é, vamos começar aqui pelo nosso feijão com arroz, professor, falar um pouco de Fortaleza. Quero que o senhor me diga aqui algumas respostas que eu sei que são bem difíceis, mas vamos lá. Depois do resultado de ontem, com a vitória, o que as pesquisas indicavam que André Fernandes e Evandro Leitão iriam para o segundo turno, mas agora como ficam as situações de José Sarto, prefeito, o primeiro prefeito que não vai para o segundo turno na redemocratização de Fortaleza, do Brasil, e também o capitão Wagner, que ficou em quarto lugar. Como esses dois personagens vão ser importantes no segundo turno e a vida política deles, né? Tiago, eu acredito que o prefeito ele não vá para Paris. Não vai ter a atitude do seu padrinho político, Ciro Gomes, na eleição presidencial de Pedro. O prefeito tem um compromisso com a cidade. Ele é prefeito até dezembro de 2022, 2024, né? E precisa arcar com essa responsabilidade. Mas em termos políticos, falando sério, é muito pouco provável que o José Sarto vá pedir voto para Evandro Leitão no segundo turno. Menos ainda para André Fernandes. Então, é bem provável que nós vejamos esse bloco cirista naquele silêncio que fala muito, né? Não acredito que o prefeito vá tomar partido, se expressar publicamente a respeito desse assunto, até porque não é muito dele fazer esse tipo de aliança para vencer a eleição. Já do lado do capitão Wagner, a tendência mais natural é que ele de fato se aproxime efetivamente de André Fernandes e passe a fazer parte da sua campanha. Isso deveria se acontecesse o contrário. Até porque houve uma desidratação do capital político do capitão nessa eleição, né? Foi um resultado bastante acachapante para quem, ao longo dos últimos anos, esteve sempre participando com efetividade nas eleições majoritárias aqui no nosso estado, nossa cidade especial. Professor, a gente ouvi ontem que o senador Eduardo Girão postou uma foto, não sei se o senhor viu no Instagram, eles três, né? O Girão, o Wagner e o André Fernandes, no Instagram do Eduardo Girão. Com um texto de, né, união e tal, isso pode representar alguma coisa, já que o Wagner falou hoje que ainda está se decidindo, vai descansar, não sei o quê? Para Eduardo Girão, essa é uma tendência óbvia, né? Ele precisa de espaço político para a arena que ele vai disputar em 26, que deve ser uma reeleição para o Senado. Com relação ao capitão Wagner, isso vai acontecer, mas primeiro deve acontecer algum tipo de negociação, né? Algum tipo de aceito para que ele possa ingressar na campanha de André Fernandes. Que vai ingressar, deve ingressar. Eu acharia muito surpreendente que não o fizesse. Talvez não seja do trio elétrico, talvez não seja da linha de frente, mas pronunciamento público, rede social e principalmente televisão, devemos o capitão Wagner dentro dessa campanha. Perfeitamente. Professor, vamos para outro agora, uma pergunta também daquelas, né?
A tendência que a gente acha, é o que a gente acha, né? Que aquelas pessoas que votaram no Eduardo Girão, essas pessoas devem votar no André Fernandes. Os votos de Capitão Wagner e de José Sarto devem ir naturalmente, os de Wagner para André Fernandes e os de Sarto para Evandro Leitão, ou a história não é bem essa? Eu acredito que nesse caso específico da nossa eleição de 24, querido amigo Thiago, a situação pode ser mais delicada do que isso. Eu cito para você um exemplo que nós podemos mencionar. A matemática é muito cruel, porque ela é muito exata, né? A gente observando a votação que teve André Fernandes nessa eleição, ela foi basicamente algo em torno de 550 mil votos, não é isso? Se não me engano. Foi 40%, né? Ele representou 40%. 40%. Se a gente for pensar da seguinte maneira, Thiago, para que Evandro Leitão ganhe a eleição de André Fernandes, ele precisa de todos os votos de Sarto e pelo menos a metade dos votos dados ao Capitão Wagner no primeiro turno. É algo muito impactante, algo muito difícil de conseguir. Por quê? André Fernandes ele conseguiu fazer uma campanha em que ele, mesmo não tendo Bolsonaro como seu principal cabo eleitoral, não precisou de Bolsonaro para conseguir o que ele conseguiu, ele vai fazer uso desse personagem histórico. Esse personagem vai aparecer, eu acho que a partir de agora, com mais frequência aqui em Fortaleza. O discurso é muito simples. Nós não podemos deixar a esquerda vencer em Fortaleza de novo. Esse discurso ele vai ser muito repetido. E outra, o crescimento de André Fernandes nas eleições desse ano deve ser em grande parte o eleitor jovem, que a gente chama de eleitor de primeiro voto, né? Talvez influenciado pela boa campanha que Fernandes fez na rede social, esse eleitor comprou a ideia dele e vai ser difícil estudar para Evandro Leitão. A missão que o PT e Evandro Leitão tem nessa eleição é mobilizar a sua base eleitoral, né, os seus correligionários, para que eles de fato possam fazer uma campanha de rua muito forte. A única expectativa do Leitão de virar esse jogo é com a massa do PT trabalhando de maneira muito unida em torno da sua eleição. Isso significa trazer todos os grupos e facções do PT, facções que eu falo no bom sentido, para dentro dessa campanha. Precisa dizer o nome? Eu vou chegar nessa pergunta aí, né, professor? Ontem, as entrevistas pós-eleição, por exemplo, do Evandro Leitão, eu já percebi, a minha análise foi de já estar em campanha, e o tom deve ser criticar o ex-presidente Bolsonaro, apontar os erros dele, chamar de anti-ciência, de anti-vacina, não sei o quê. Ontem o Evandro Leitão já fez isso em suas entrevistas. O Camilo Santana também, o senador, ministro Camilo também disse, nós vamos apresentar Lula, e eles vão apresentar Bolsonaro, ficam escondendo. O tom deve ser esse? É uma pergunta, se o tom é esse. A segunda, o PT deve vir com Camilo, Lula, Elmano, essa turma tem condição de fazer essa reversão que o senhor falou aí? Vamos começar de trás para frente? Vamos. Essa turma garantiu a presença de Evandro Leitão no segundo turno. Pronto. Mas ela sozinha talvez não consiga fazer com que haja a virada. Até porque, se nós formos comparar a votação que teve o Capitão Wagner em Fortaleza em 2020, quando ele em 2020 ele veio para o segundo turno e quase conseguiu derrotar Sarto numa eleição realmente muito apertada, esses votos que foram para Sarto, nem todos eles vão para Evandro Leitão no segundo turno desse ano. Portanto, é preciso que haja uma militância muito engajada, muito forte, para que isso aconteça. O presidente Lula deve estar fazendo isso aqui com mais frequência, né? Ele veio uma vez na convenção, mas precisa fazer isso com mais frequência. E precisa fazer o eleitor do PT, o militante do PT, ver quem é Evandro Leitão, o seu candidato e a sua representação. Mas, para além desses nomes, nós temos um nome local que precisa participar da campanha intensamente. Um nome que mobiliza a militância do PT, Luiziane Lins. E aí, ela vai... Luiziane pode fazer com que haja aquela eletricidade necessária para esse tipo de reta final. E se ela vai, ela tem que ir para o PT ganhar essa eleição. Mas agora, se ela vai pela vontade dela, acho que não. Pela vontade dela, não. O senhor falou... Aí o poder de convencimento do Lula, que sem dúvida alguma é uma liderança inquestionável. Mas, professor, o senhor falou lá no podcast, no Eleições da Cidade, eu sei que foi uma expressão, mas se o Lula pedir de joelho para a Luiziane pedir voto para o Evandro, como é que vai ser isso aí, né? É o que eu estou dizendo para você. Luiziane Lins, ela viu o resultado na Calcaia ontem de 8 votos para o candidato ali para o segundo turno, né? E
Isso deve mexer com a perspectiva de qualquer político que quer ganhar a eleição. Eu acho difícil que o Luiz Henrique, pela sua vontade própria, faça esse tipo de adesão. Mas havendo um trabalho de convencimento muito forte, quem sabe. Se você disser assim, você aposta em quê? Sem bet, né? Se você aposta em quê? Eu aposto em não. Luiziane, então, na sua opinião, eu também acho a mesma coisa, por tudo que ocorreu, né? Pela forma, inclusive, como tudo se deu. A deputada foi, eu não quero usar um termo desrespeitoso, mas ela foi retirada, né? O Sarto estava usando um termo novo cristão, né? Que é o Evandro Leitão recém-chegado ao PT, né? Mas assim, Evandro Leitão é recém-chegado ao PT, mas ele faz base de Camilo Santana há muito tempo. Ele pode ser novo no partido, mas não novo no grupo político, né? Esse grupo que hoje é hegemônico no PT de Camilo Santana, ele tem Evandro Leitão como seu soldado de frente de batalha há muito tempo. Agora, outra coisa, em 2004, há 20 anos, quando Luiz Henrique ganhou a primeira eleição para prefeito, ela conseguiu virar o jogo dentro da correção. Esse ano nem isso deu para ela, nessa oportunidade de ela tentar fazer essa manifestação. Perfeitamente. Vamos dar um giro vamos dar um giro pelas cidades, professor? Só para encerrar esse tópico. Sim. Será que a campanha de Evandro Leitão consegue mobilizar esse eleitor jovem de primeiro voto? Será que ele consegue trazer para a votação do segundo turno quem não votou no primeiro turno? Será que Evandro Leitão consegue transformar essa campanha de André Fernandes tão bem feita na mídia social em uma arma a seu favor? Será que ele consegue jogar o jogo de André Fernandes dentro da rede social, dentro das mídias sociais? A vitória da eleição desse ano passa por isso. É preciso encontrar no PT um marketing forte para conseguir dobrar André Fernandes na rede social. E convenhamos, é um trabalho muito difícil. Professor, uma outra coisa que eu vi ontem também, eu sei que isso já estava preparado, né? Mas o André Fernandes, a campanha dele, já está usando, por exemplo, não sei se o senhor viu, um jingle que é dizendo que os torcedores do Fortaleza e do Ceará não vão votar no Leitão, e aí envolvendo o futebol. O Evandro Leitão foi presidente do Ceará e tal, e o pessoal, os seus adversários usaram isso contra ele. Isso também cola, professor? Ou o jingle não tem esse poder de convencer um voto? Eu vou responder com um exemplo histórico recente. Posso responder? Sim, claro. Eduardo Girão venceu a eleição para senador a partir de quê? Sim, ele utilizou, né, o fato de ter sido presidente do Fortaleza recentemente, na época, né? Isso. E assim, Evandro Leitão, ele tem um histórico do Ceará Sporting Clube que é inegável, né? Muito que o Ceará Sporting Clube conseguiu fazer nos últimos 15 anos, 16 anos de sua existência deve-se à primeira gestão de Evandro Leitão como presidente do Ceará Sporting Clube. Mas ele, sabedor que isso tira voto, em nenhum momento da campanha mencionou que no seu currículo estava esse fato. O próprio Evandro Leitão reconhece que essa informação pode ser muito fatídica na hora da decisão do voto no segundo turno. Beleza. E habilmente André Fernandes guardou essa carta na manga para o segundo turno. Ele não precisou dela no primeiro turno. Guardou porque Assim como Evandro Leitão também guardou a carta do bolsonarismo para o segundo turno. Isso, então... Cada qual sabe o momento de usar suas ferramentas. O jingle certamente estava gravado, né? Obviamente, porque foi solto ontem, logo após o resultado. O André já esperava estar no segundo turno. Agora, professor, eu quero dar uma voltazinha em outras cidades da região metropolitana. Calcaia, professor, 8 votos. Por 8 votos a Emília Pessoa não está no segundo turno e o Catanho está lá. É impressionante, né? É muito significativo o fato de, antes de falar sobre esses 8 votos, é só fazer um pequeno comentário. A direita bolsonarista tinha lá em Calcaia um representante, né? Mesmo que a esposa do candidato não seja mais do círculo próximo de Bolsonaro, mas ele representa muito o que pensa o eleitor bolsonarista. E a votação foi muito baixa. Né? Foi decepcionante, pode-se dizer. Agora, com relação aos 8 votos, é prova que todo voto é voto, né? E todo eleitor conta e pesa. Acho que, para citar outro muito famoso, no presidente desse país aconteceu algo parecido com isso. 8 votos num colégio de 200 mil eleitores é um negócio realmente muito sério. Agora, arco de alianças. Será que Catanho consegue sozinho dobrar essas duas frentes? É muito provável que Pessoa se aproxime de Dalmi, né? Perfeitamente. Pois bem, professor, é isso que também queria tocar lá na Calcaia, né?
apesar dos votos, o senhor disse que o Coronel Aginaldo não teve uma votação expressiva, mas esses votos são importantes e, creio eu, dificilmente esses votos iriam para Catanha. O senhor concorda comigo? Certamente não, concordo com você. E aí não concordo em grau, não flexiono. Exatamente, é um desafio também da campanha do Catanho, já sabendo que não deve contar com esses votos, buscar os outros, né, da Emília. Exatamente. Agora, Catanho tem uma vantagem em relação a Leitão, né? Ele tem de onde puxar voto que não depende exclusivamente do bolsonarismo. A votação de Sarto foi, entre nós, muito baixa, né? Muito decepcionante. Isso aqui em Fortaleza. Coisa que lá em Calcaia não aconteceu. Então, Catanho tem uma margem de manobra maior que a de Evandro Leitão aqui em Fortaleza. Porque ele tem de onde conseguir tirar mais votos, mesmo que não seja fácil. Eu acredito que a candidata pessoa vai se apresentar na campanha de não, acredito. Vamos lá para outra cidade, professor Valdejares Oliveira, batendo esse papo com a gente aqui sobre as eleições em Sobral. Professor, aconteceu, são 28 anos, né? Desde 1996, com o próprio Cid Gomes sendo prefeito naquela época, depois colocando seus sucessores, Oscar Rodrigues conseguiu retirar o clã Ferreira Gomes do poder lá em Sobral. Representativo, né, professor? Talvez seja o ponto mais nevrálgico desse rompimento da família Ferreira Gomes. O PDT não fez nem candidato em Sobral, né? Nem participou da campanha em Sobral para nenhum dos lados. Isso, sem dúvida alguma, tirou um voto muito grande de Isolda Serra. Isolda, ela mesmo que seja uma política que tem um tecnicismo inegável, ela precisa de apoio de carisma político. E não contar com metade do apoio dos Ferreira Gomes foi significativamente muito ruim para ela. É uma derrota muito séria, muito marcante, muito dolorida para os Ferreira Gomes. A gente sabe que o cirismo tem muitos adeptos ainda aqui no Ceará, ainda é uma linha de atuação muito forte, mas a gente precisa reconhecer que ele está em uma franca decadência. Essa ruptura entre eles ela foi decisiva para que esse grupo político entrasse no ocaso, e para reverter tem que fazer muita coisa. Perfeitamente, professor Valdejares Oliveira. Para a gente encerrar essa rodada aqui, professor, quero falar agora sobre Juazeiro do Norte. Pela primeira vez, Juazeiro reelegeu um prefeito, né? O prefeito Gleidson Bezerra conseguiu vencer o Fernando Santana, mesmo com todo o apoio que o Santana recebeu do Camilo Santana, do governador Elmano, do presidente Lula. Foi a única cidade na região do Cariri, daquelas importantes, que o Camilo Santana não obteve êxito. Foi Juazeiro do Norte, um resultado atípico, né? Juazeiro reelegeu um prefeito. E aí a gente pode apontar como uma grande derrota de Camilo Santana aqui no Ceará, né? Talvez seja o ponto mais importante de Camilo Santana não conseguir uma vitória nesse ano. Exatamente com o Juazeiro lá no Cariri dele. É muito interessante ver o arco de alianças que Gleidson fez para ganhar essa eleição lá no Juazeiro. Precisou juntar muita gente no palanque para conseguir dobrar essa tradição de Juazeiro de não reeleger prefeito. Perfeitamente. Professor, quero agradecer demais sua atenção mais uma vez em bater esse papo com a gente aqui. Daqui a pouco eu vou conversar com o Evandro Leitão. Muitas perguntas que eu fiz para o senhor aqui, eu vou fazer para ele responder. Agradeço demais sua atenção, gentileza em bater esse papo conosco aqui. Professor Valdejares Oliveira, você quer ter tudo sobre história, quer saber da história do Ceará? Vai no Instagram, só é buscar lá Valdejares Oliveira com W. Se quiser, eu sou seguidor dele, lá você só digita no meu Instagram mesmo, no 10 Thiago Lima, você já acha o professor Valdejares. Muito obrigado, meu amigo, até uma próxima, hein? Obrigado, Thiago, um abraço. Deixa eu deixar uma pergunta aqui pro candidato Evandro. Sim. Posso perguntar? Pode, acho que ele já está ouvindo lá. A gente viu na apuração do TRE que Evandro Leitão só conseguiu vencer em 3 zonas eleitorais aqui em Fortaleza. Para ele conseguir reverter esse cenário, ele vai ter que fazer alguma coisa com a base de vereadores, não só do PT, mas também já começar a fazer uma aliança forte com os vereadores eleitos que vêm do PDT. Ele já tem alguma articulação nesse sentido? Não estou falando de SAP, eu falo de vereadores. Vereadores, tá, excelente. Obrigado, professor. Até uma próxima. Abraço, meu querido. Satisfação falar com você. Valeu. Obrigado. Nos vemos na próxima. Obrigado. São 4h28, 4h28. Pois bem, depois do intervalo, eu já vou conversar com o Evandro Leitão, o candidato do PT, que está no segundo turno para a Prefeitura de Fortaleza. Nós entramos em contato também com o André Fernandes, que deve ser amanhã. Esse mesmo papo que eu vou ter aqui, o mesmo tempo,
tudo dentro da legalidade para a gente dar isonomia ao processo. O mesmo tempo que eu vou conversar com o Evandro Leitão hoje, vai estar disponível para conversar com o André Fernandes amanhã. Depois do intervalo, nós voltamos já já. Rádio Jovem Pan News Fortaleza, 92,9. A rede da informação. A BTB Engenharia completa 20 anos sempre na vanguarda da construção civil, pautados pela inovação, eficiência técnica e alto padrão dos nossos empreendimentos. Realizando os sonhos que você quer viver, seja para sua família ou seus negócios. Acesse btbengenharia.com.br e conheça o Vila Lobos, na Praça Portugal. Registro de incorporação registrado na R7, da matrícula número 48.978, no cartório Miranda Bezerra, da 4ª Zona de Fortaleza. Oi pessoal, eu sou a Carolina Aten, da 3ª série do ensino médio do Colégio Santa Cecília. Eu estudo aqui desde que sou pequenininha e aqui a gente se expande em conhecimento, em convivência, em espiritualidade, em arte, humanidade. E eu queria muito convidar vocês a nos visitar. As matrículas estão abertas. O Colégio Santa Cecília Fortaleza e o Colégio Santa Cecília Eusébio te esperam. Aniversário Acal, 70 anos! Chegou o Aniversário Acal 70 anos com ofertas imperdíveis para sua reforma ou construção. Comemore, compre e ganhe. A cada R$1 você ganha 1 ponto e troca por prêmios. Produtos com selo especial têm pontuação em dobro. E mais, ofertas em todos os setores. Tudo em até 10 meses sem juros. Aniversário Acal 70 anos. A gente realiza com você. Certificado de autorização SPA-ME número 02036291/2000. Mais saúde. Mais saúde. Expor o corpo à luz solar, o também chamado banho de sol, antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, é fundamental para o ser humano, auxiliando o crescimento saudável dos ossos e dentes, prevenindo o raquitismo e o retardo no crescimento e nas deformidades ósseas. Além disso, o banho de sol possibilita o fortalecimento da vitamina D, aumentando a imunidade contra doenças. Mais saúde. Mais saúde. Oferecimento Unimed Fortaleza. Vem aí novo pronto atendimento Aldeota. E IVV, Instituto Volta à Vida. 25 anos ajudando a salvar vidas. Jovem Pan News em Revista, 2ª edição. Oferecimento BTB Engenharia, 20 anos. Pra se compor uma bela canção, compartilhar com a cidade emoção, tem que ter sede, coragem, sede, coração e caminhar por todo esse chão. Começar o dia, um café pra acordar, um coco na praia pra se refrescar. É criança correndo para brincar no horizonte, um barco a pescar. A cidade é céu, é mar, é sertão, é sede, Ceará e de conexão. Sede competência, sede campeão, é show em comunicação. Cidade é céu, cidade é ser, cidade com você. Cidade é sede, cearensidade, cidade com você. Grupo Cidade de Comunicação, rumo aos 50 anos. Esta é a Jovem Pan News Fortaleza. FM 92,9. Pan News em Revista. 4h32, 4h32, estamos numa segunda-feira, segundou, minha gente, 7 de outubro de 2024, juntos até às 5 horas aqui no rádio, e aí você sabe, nos 92,9, estamos também no YouTube, no canal Jovem Pan News Fortaleza, no portal GC+, e também no aplicativo Grupo Cidade. São 4h33. Eleições 2024, o poder do voto, a força da democracia. 4h33. Hoje, claro, a gente está falando só de eleições. Ontem tivemos a eleição aqui em Fortaleza para prefeito, para vereadores. Nós vamos falar ao longo da semana sobre esse tema, mas hoje estou recebendo aqui via internet, através da internet, o candidato do PT, Evandro Leitão, que está na linha com a gente, a quem eu dou meu boa tarde, os parabéns por estar no segundo turno. Seja muito bem-vindo, deputado, como vai? Boa tarde, Tiago, um prazer, tudo tranquilo.
E para mim é sempre um prazer estar participando aí do seu programa. Então vamos lá, eu quero dar os parabéns, né? Também quero dar uma boa tarde a todos os ouvintes, todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento pela Jovem Pan News. Perfeito. Deputado, o presidente da Assembleia Legislativa, conversando conosco. Primeiro, parabéns pelo resultado. E quero começar perguntando, Evandro, ontem já vi suas entrevistas, estava uma festa muito grande, mas eu quero saber, eu sei que segundo turno é uma outra eleição, e eu sei que a equipe não para. Quais são os próximos passos da campanha a partir de agora? O planejamento estratégico, por onde ir? Bem, Tiago... Alô? Sim, estou ouvindo. Pode falar, deputado. Bem, Tiago, obrigado aí pelas palavras. E primeiro eu quero fazer um agradecimento muito especial a toda a população fortalezense que nos abraçou, que nos deu aí uma grande votação. Nós tivemos quase 500 mil de votos, que não é pouco, isso no primeiro turno. E eu com 4 candidaturas fortes, nós que começamos aí uma campanha com aproximadamente 5%, 6%, e chegamos a um patamar de quase 35%. Então, isso demonstra que a população acreditou, confiou, está acreditando no nosso projeto. Então, agradecer inicialmente a população fortalezense. Segundo, dizer que nós vamos continuar com a mesma estratégia, que é nos apresentar para a população, apresentar as propostas para a população fortalecense, através das caminhadas, através das carreatas, através das nossas reuniões, das nossas plenárias, nos comitês, para que cada vez mais a população possa conhecer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja para os próximos 4 anos. Assim como também conhecer a minha história, conhecer a minha trajetória, que é muito importante. Fortaleza, como a 4ª cidade mais importante desse país, com cerca de 2,5 milhões de pessoas que moram aqui, que vivem aqui, com o maior PIB do Nordeste, porém, com a 3ª cidade mais desigual, ela não pode ser entregue a pessoas inexperientes, a pessoas que não têm experiência absolutamente nenhuma. E a gente tem que ter essa compreensão, e para isso é importante que a população saiba, conheça, compreenda da importância do dia 27 de outubro, que terá repercussão nos próximos 4 anos nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias. Candidato, outra questão também, eu quero saber sobre esse segundo turno. O arco de alianças é muito importante, então eu queria saber 3 coisas, né? Se é possível uma aproximação com o candidato Capitão Wagner, se vocês já se falaram de ontem para hoje, ou se as campanhas, os assessores se falaram. A mesma pergunta para o prefeito Sarto, se existe uma possibilidade de aproximação com esses 2 importantes players. Eu não tenho dificuldade nenhuma em conversar, em dialogar e sentar com qualquer que seja a pessoa, desde que seja dentro de um projeto que nós temos em mente, que nós temos no nosso coração, que é um projeto de cuidar das pessoas, que é um projeto onde as políticas públicas cheguem para os 121 bairros de Fortaleza, para toda a população fortalezense. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma. O interesse coletivo sempre preponderará, sempre estará acima de qualquer interesse que porventura venha a ter, e para isso existem, claro, interlocutores que estão já sentando para a gente tentar aí ver se chega a um denominador. Porém, entretanto, eu digo, não tenho nenhuma dificuldade para assim fazer. Eu sempre coloquei o bem da minha cidade, o bem da cidade que eu nasci, que eu cresci e que eu moro até hoje, acima de qualquer coisa. O acirramento de uma campanha é mais do que natural, é normal. Algum tipo de declaração que, porventura, venha a ter, passando um pouco até mesmo do limite, a gente tem que compreender que isso é uma campanha eleitoral, mas desrespeito da minha parte nunca aconteceu. E diferenças existem, isso é fato, mas essas diferenças elas têm sempre que estar numa proporção bem menor daquilo que pode nos convergir. Então, o senhor não está descartando uma aproximação de Wagner nem de Sarto, não descarta isso? Não descarto. Não descarto uma aproximação
para que a gente possa combater o bolsonarismo no nosso estado, combater, fazer um enfrentamento do fascismo, daquele que é o representante do Bolsonaro aqui na nossa capital, que é o André Fernandes, que ele esconde o Jair Bolsonaro, não assume, ninguém entende por que ele não assume, e a população tem que saber que ele é o representante daquele que negou a ciência, ele é o representante daquele que tem um discurso de ódio, ele é o representante daquele que não respeita as mulheres, ele é o representante daquele que não respeita a imprensa, que não respeita a população, que nos momentos mais difíceis que a humanidade passou, e o Brasil, o estado do Ceará e Fortaleza passou, ele prejudicou a população, inclusive não respeitando o isolamento na época que foi imposto pelas autoridades sanitárias, ele não respeitava. Aliás, ele, inclusive, lá no Pernambuco, ele foi pego, ele foi detido justamente pelo desrespeito às normas. Então, esse é o candidato André Fernandes, o candidato que nega a ciência, o candidato que era a favor da cloroquina, o candidato que foi condenado por agressão à mulher. Esse é o candidato. E essa pessoa, esse candidato está se colocando agora para administrar uma cidade, a 4ª cidade mais importante do Brasil, a 4ª maior cidade do país, a 4ª cidade com um orçamento de 14 bilhões de reais para 2025. É essa pessoa. Será que é essa pessoa que tem comportamentos que não passam bons exemplos em internet, em redes sociais, ensinando coisas erradas. E hoje ele diz que essas coisas eram questões de adolescência. Então, é essa pessoa que nós queremos que administre uma cidade do porte de Cali. Aliás, qualquer cidade. Então, um deputado federal que estimulou quebra-quebra lá em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, inclusive fazendo postagem nas redes sociais, uma pessoa que não respeita a democracia. Então, tudo isso que nós temos que colocar para a população ela ter conhecimento, ela ter a compreensão de que é esse candidato que está querendo ser prefeito de Fortaleza. Candidato, também vamos falar um pouco para além das possibilidades de alianças com os candidatos que foram derrotados no primeiro turno. Existe também a possibilidade, e aí é um desafio da sua gestão, da sua campanha e também numa eventual gestão, o arco com os vereadores, né? O PDT fez 8 vereadores, o União Brasil também fez muitos, fez 5, eu acho, se não me engano. Então temos aí um arco importante de vereadores que são fundamentais para uma campanha também. Retirando o prefeito Sarto e também o capitão Wagner, existe alguma conversação, um caminho de se aproximar desses vereadores que no fim das contas conseguem atrair votos? Sim, vereadores eu tenho conversado, hoje já conversei com alguns deles, e quinta-feira nós teremos uma grande plenária no nosso comitê central, onde deveremos estar anunciando já apoios de alguns desses vereadores. Amanhã deveremos ter, estamos finalizando já uma coletiva para também anunciar apoios, enfim, todas essas lideranças, vereadores, não só vereadores, mas também candidatos que não foram eleitos, mas que exercem liderança, nós estamos conversando com boa parte deles para que a gente possa fazer uma ampla frente em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito, aqui para a nossa capital, para a cidade de Fortaleza. Nós estamos conversando com Evandro Leitão, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, que passou para o segundo turno, vai enfrentar André Fernandes. Candidato, também quero falar agora sobre o presidente Lula, né? O ministro Camilo Santana esteve bastante presente na sua campanha, mas o presidente, obviamente por sua agenda, não foi possível, veio uma vez, eu acho. Já tem uma programação da vinda do presidente para participar da sua campanha aqui em Fortaleza? Bem, é importante que primeiro que se diga que o presidente Lula, ele compareceu apenas em 2 capitais, Fortaleza e São Paulo.
Então, apenas essas duas capitais, e eu tive a honra de ele estar aqui, presente na nossa campanha, por uma vez, é verdade, mas ele ajudou, ele gravou vídeo, enfim, ele também se dedicou, se esforçou. Agora, no segundo turno, nós teremos a presença dele nesse próximo final de semana. Ainda estamos fechando a agenda de como será a sua participação, aonde será, que a gente deve estar até amanhã comunicando a vocês da imprensa. Certamente, candidato, quando se faz uma campanha, especialmente na sua campanha em que teve uma expressiva votação, com a possibilidade, porque as pesquisas indicavam, de um segundo turno, a gente quer saber o seguinte: diante desse cenário, já existem nomes cogitados para um possível secretariado? É claro que eu estou fazendo aqui meu papel de imprensa de já questionar isso, né? E se poderia adiantar, pelo menos alguns principais nomes, saúde, educação, obras, enfim, dentro da possibilidade do senhor, lógico. Não, Tiago, a gente não está pensando nisso agora. O que nós estamos pensando é vencer as eleições, vencer esse segundo turno. Eu trabalho de forma muito, muito pé no chão, respeitando as pessoas. Eu não tenho o costume de estar botando o carro na frente, né, dos bois, né? Então, a gente vai continuar dessa mesma forma e sempre mesmo procurando passar para a população tudo aquilo de forma muito transparente. É a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e vamos continuar dessa mesma maneira. E essa questão de um possível nome, isso aí a gente não está pensando. Isso aí no futuro, depois que ganhar a eleição, sim, aí a gente começa a pensar sobre um futuro secretariado. Uhum. Quero falar também de propostas que o senhor fez na campanha, especialmente duas, o senhor falou aqui também, em relação à extinção da taxa do lixo, que o senhor também falou que será um ato seu de governo mandar uma mensagem para extinguir a taxa do lixo. E também nós conversamos certa vez aqui a respeito dessa polêmica que deverá voltar por conta do adversário que está no segundo turno, das questões das multas de trânsito, da atuação dos órgãos de segurança, nesses dois quesitos, para o senhor avaliar, por favor. A taxa do lixo, se mantém a promessa de acabar com ela, e também como vai lidar com a polêmica das multas de trânsito. Bem, com relação às taxas do lixo, eu posso dizer posso reafirmar que será um dos nossos primeiros atos, o envio à Câmara Municipal de Fortaleza de uma mensagem extinguindo, acabando com essa taxa. Fortaleza tem 298 anos, dos meus 298 anos, 297 foi sem essa taxa do lixo, e não apenas isso, mas essa taxa que foi criada há um pouco mais de um ano, ela não agregou positivamente em nada a cidade, pelo contrário, a cidade permanece mais suja. Então, nós vamos acabar. Foi uma taxa que foi criada com um objetivo unicamente arrecadatório, o qual nós iremos acabar, como afirmei e reafirmo aqui. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, sobre multa de trânsito. O que eu posso dizer aqui, o primeiro, eu não vou ficar aqui fazendo promessas, não vou estar mentindo para a população. A lei de multas, no caso, é o CONATRAN quem regulamenta. Então, isso tem que ser com o Congresso Nacional. Quem diz que vai acabar com multa A, ou B, ou C, não está faltando com verdade. Não está falando a verdade. Quem tem que fazer isso é o Congresso Nacional. O meu compromisso é de nós fazermos uma ampla defesa junto aos nossos representantes, junto aos deputados federais, junto aos senadores, para que a gente acabe com essa questão da multa das viseiras, que eu acredito que seja isso que você deva estar falando. Acabar com essas multas das viseiras baixas. E não eu estar fazendo promessas que vou acabar quando isso não é competência da prefeitura e acabar com multa por uma viseira que está levantada. Eu vou trabalhar fortemente junto aos deputados federais, aos nossos 22 representantes no Congresso Nacional e os 3 senadores que nós temos, para que se apresente uma lei, um projeto de lei e seja aprovado, para aí sim o Congresso Nacional acabando e extinguindo essa questão da multa pela viseira levantada. Agora,
o candidato André, que está prometendo isso, ele está faltando com a verdade. Ele não está sendo justo, correto, ele está faltando com a verdade com a classe tão importante que é a classe de profissionais de aplicativos, de motorista de aplicativos. Então, eu não vou fazer isso, eu falo a verdade. A verdade é de que somente o Congresso Nacional pode extinguir, pode acabar esse tipo de situação. Perfeitamente. Candidato Evandro Leitão, também quero outra questão também relacionada a esses temas. O senhor disse que na próxima... E também, Tiago, me permita, claro. Eu também quero acabar com a indústria de multa, mas acabar com a indústria de multa é você dando a condição, a ampla defesa e o contraditório nas defesas a que a população apresente por uma possível multa de um auto que ele tenha recebido. Você tendo uma análise criteriosa e não está julgando de forma, muitas vezes, intempestiva, com o objetivo de arrecadar. Isso aí nós iremos fazer, porque isso aí é uma coisa que depende exclusivamente da prefeitura, ter critérios muito claros, muito transparentes, para aqueles que se sentirem que o seu direito está sendo infringido e entra com suas defesas, eu posso garantir que essas defesas elas terão a condição de serem recepcionadas, de serem recebidas e de serem analisadas com muito critério. Isso aí eu posso e irei fazer de forma muito forte. Perfeitamente. Candidato, o senhor falou que quinta-feira já tem uma plenária, mas eu queria saber quando é que começa, se já tem algum ato político com público, tipo caminhada, carreata, né? A partir do momento que a legislação permitir, se já tem esse cronograma de atividades. Amanhã nós teremos pela manhã uma caminhada, certo? Que será lá no Cais do Porto, vamos reiniciar amanhã uma caminhada no Cais do Porto. À noite nós teremos uma carreata que ainda estamos a definir, nós iremos colocar nas nossas redes sociais, mas amanhã, no Cais do Porto, 7h30 da manhã, vai ser o reinício dessa largada que eu espero que a população ela possa nos abraçar, da forma como ela nos abraçou nesse primeiro turno, ela nos abraça no segundo turno, de uma forma ainda mais forte, para que a gente possa não deixar o fascismo, o bolsonarismo assumir os destinos da quarta cidade mais importante do país. Perfeitamente. Evandro Leitão, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, a quem agradeço e deixo espaço para o senhor conversar, dar uma mensagem final nesse dia aqui para os nossos ouvintes, candidato. E já agradeço a atenção de nos receber. Muito obrigado, Tiago. Quero agradecer a você, a Jovem Pan News e a todos os seus ouvintes, todos os ouvintes da Jovem Pan. Fica aqui meus agradecimentos, dizer que eu estou muito confiante, eu estou com muita esperança que a população fortalezense possa dar uma resposta positiva no dia 27 de outubro, e quando eu digo resposta positiva, é dizer um não ao bolsonarismo, é dizer um não àqueles que negaram e negam a ciência, dizer um não àquele que hoje se reveste de lobo em pele de cordeiro. Então, a gente tem que dizer um sim para a democracia, e dizer sim para a democracia é votar 13. Então, por isso, eu digo aqui para você que está nos escutando, vamos para as ruas pedir voto ao 13, vamos pedir voto à democracia, vamos pedir voto em respeito às mulheres, vamos pedir voto em respeito à juventude fortalezense, vamos pedir voto em respeito à população fortalezense. Muito obrigado pela participação e peço a você, vote dia 27 de outubro, vote 13 para o bem da população fortalezense. Obrigado, candidato Evandro Leitão. Até uma próxima. São 4h53, 4h53. O mesmo convite que fizemos para Evandro Leitão, fizemos para o candidato André Fernandes. Estamos aguardando ainda a sua resposta. São 4h53, o intervalo comercial. Na volta, aquela hora do futebol. Eleições 2024. Rádio Jovem Pan News Fortaleza, 92,9. A rede da informação. No café, no almoço, no lanche ou no jantar, nesses momentos, Tijuca Alimentos, Tijuca, frango e ovo
Açúcar, alimentos, sabor que se faz com carinho. Achar que fazer a revisão do carro é só um detalhe é pedir para ficar na mão. Sabe o que não é detalhe também? Escolher o plano de saúde. O meu é Unimed Fortaleza, que eu sei que posso contar e é aceito nos melhores hospitais, clínicas e laboratórios da cidade. Já o resto, é igual carro sem revisão, cheio de defeito. Unimed Fortaleza, um grande plano em todos os detalhes. Saiba mais em unimedfortaleza.com.br. Jovem Pan News, e a hora? Oferecimento Total Line, a loja de fábrica da Midea Carrier, completa para você. 4h54. A BTB Engenharia completa 20 anos sempre na vanguarda da construção civil, pautados pela inovação, eficiência técnica e alto padrão dos nossos empreendimentos. Realizando os sonhos que você quer viver, seja para sua família ou seus negócios. Acesse btbengenharia.com.br e conheça o Vila Lobos, na Praça Portugal. Registro de incorporação registrado na R7, da matrícula número 48.978, no cartório Miranda Bezerra, da 4ª Zona de Fortaleza. Jovem Pan News em Revista, 2ª edição. Oferecimento BTB Engenharia, 20 anos. Futebol 2024 é na Jovem Pan News Fortaleza. Oferecimento Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Pan News em Revista. 4h55, é aquela hora do futebol, é hoje, negada. Vamos Farias, é hoje que o Ceará entra em campo, o Ceará entra em campo hoje contra o Sport Recife, lá em Recife. Pedro Corrêa já tá por aqui, vamos pra tabela. Novo Horizontino 54, Santos 53, Mirassol 50, Sport 47. O Ceará é o 7º com 45. Pedro, o Sport é um adversário direto do Ceará. Jogo difícil, mas alta responsabilidade, né? Jogo difícil, Thiago, boa tarde para os nossos ouvintes. Jogo difícil porque são dois clubes que estão brigando para subir para a Série A. Mas eu tô confiante na vitória do Ceará, Thiago, porque a gente viu no retrospecto desse campeonato que o Ceará consegue jogar bem contra equipes que estão lutando com ele pelo acesso. Então, eu acredito que seja um jogo que o Ceará, mesmo com as dificuldades, até porque o jogo foi passado para a Ilha do Retiro, né, que é onde o Sport tem sua força, o Ceará pode conseguir sim uma vitória e se manter ali na parte de cima para brigar pelo acesso. Pois é, o Ceará embarcou para Recife ontem, né, para enfrentar justamente o Sport lá na capital pernambucana. E se você falou, né, Pedro, o Ceará, incrível, né, consegue bons jogos contra a turma de cima e às vezes dá um tropeço ali com o pessoal do meio da tabela para baixo. O que é isso? É psicológico? É porque não tem jeito mesmo? O futebol é imprevisível? O futebol é imprevisível, mas o que eu acredito, né, que seja... Normalmente essas equipes que estão na parte de cima da tabela, elas vão para um jogo contra um clube que está brigando para não cair e vai pensar, não, eles não estão bem, então a gente consegue jogar de uma forma mais leve, mais fácil. Então os jogadores acabam relaxando um pouco na hora da partida e os clubes que estão brigando para não cair realmente têm uma campanha ruim, senão não estariam nessa situação, eles vão fazer de tudo para... Tem nada a perder, para tentar sair daquela situação. Então eles vão jogar com total concentração, que é o que não acontece com esses times que estão brigando na parte de cima da tabela. Então, muitas vezes isso acontece e os times que estão brigando lá em cima acabam perdendo para esses clubes que estão lá embaixo. Muito bem, vamos pro Fortaleza. O jogo é hoje, do Ceará, tá? Sport Ceará, com transmissão aqui né, Jameson? Vai ter transmissão da Jovem Pan News Fortaleza, da cidade AM 860. Você fica sabendo de tudo. E amanhã, claro, a gente vai repercutir, trazer quem, né, tomaram o gol do Ceará, o gols com a vitória na narração do Gomes Farias. Agora o Fortaleza, que perdeu pro Grêmio, né, no fim de semana, na sexta-feira. Foi sexta ou sábado? Sexta, né? Na sexta-feira. E, quer dizer, desses resultados, caiu a porcentagem de possibilidade do Fortaleza ser campeão para 10%. Mas creio eu, né, Pedro? Quero ver sua opinião aí, que o Fortaleza, desde que viu que estava nas cabeças, sonhou com o título, obviamente, mas a impressão que dá é que sempre foi com o pé no chão. De que uma vaga na Libertadores, ficar em quarto, terceiro, quem sabe beliscar um vice, era mais razoável, porque a briga lá em cima, Botafogo, Palmeiras, está muito pesada, né? Sim, é óbvio que quando surgiu a possibilidade de Fortaleza realmente brigar pelo título, o Vojvoda e toda a comissão técnica deve ter olhado, não, temos condições de brigar pelo título realmente, até porque os resultados estavam vindo. Mas com esses últimos resultados, né,
com o empate e derrotas que o Fortaleza vem sofrendo no campeonato, a situação piorou um pouco, não está totalmente perdido, mas pelos que aconteceu nessas últimas 2 semanas, eu acredito que o Voivoda deve ter olhado e pensado, não, tá ficando cada vez mais difícil porque o Palmeiras e o Botafogo não perdem os seus jogos, a gente tem deslizado um pouco nossos resultados, então acho que se manter no G4 é a nossa prioridade atualmente. Ficar ali no máximo um 6º lugar, porque até o 6º lugar garante uma vaga na Libertadores. O 5º e o 6º vão para disputa a pré-Libertadores e a partir do 4º lugar vai direto para a fase de grupos. Perfeitamente, tá certo, Pedro Corrêa, são 4h59, obrigado pela sua participação, amanhã você está de volta? Tô de volta. Valeu, então, amanhã é folga do nosso Jameson Páscoa e aí, ele volta na quarta, amanhã é o nosso Milton Santiago. Muito obrigado pela companhia de todos, amanhã às 5 horas, é o que você disse aí? O placar, né? Eu tô furando aqui, vamos lá. Placar de hoje, Sport e Ceará. Vou manter meu resultado do programa passado, 2-0 Ceará. 2-0, eu vou de 1-1 e o Jameson Páscoa, 1-0 pro Ceará. Tá bom, amanhã a gente vê, quem perder paga o lanche. Obrigado, minha gente, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.